Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Silvia, eu sou professora do Instituto Federal Sudeste de Minas há 12 anos, eu atuo no campus Muriaé e hoje eu venho falar para vocês de um projeto de extensão que a gente está realizando. E como nós estamos em ensino remoto desde 2020, a forma que nós encontramos para a realização desses projetos de extensão que estavam previstos e a forma que a gente encontrou para atingir as comunidades de abrangência desses projetos foi através da forma virtual. Para vocês entenderem um pouco, eu sou professora, mas eu não sou produtora de conteúdo digital. Mas com a pandemia a gente teve que se reinventar. Nós tivemos que redescobrir novas formas de trabalhar para a gente conseguir continuar realizando o nosso trabalho com o mínimo de prejuízo possível. Por isso, a gente vai realizar esse projeto através de oficinas online. Esse trabalho será realizado sob a minha coordenação e com a colaboração de duas bolsistas de extensão, a Nayara e a Valentina. Olá, meu nome é Nayara, tenho 17 anos, sou estudante do Instituto Federal Campus Muriaé. Estou no segundo ano do ensino médio, fazendo o curso de agroecologia. Estou participando do projeto Aproveitamento Integral dos Alimentos, um caminho para a sustentabilidade em momento de crise, como bolsa. Olá, meu nome é Valentina, tenho 17 anos, estou no terceiro ano do curso de agroecologia no Instituto Federal Campus Muriaé. E estou participando como bolsista do projeto de extensão Aproveitamento Integral dos Alimentos, um caminho para a sustentabilidade em meio à... O projeto é um projeto de educação alimentar, intitulado Aproveitamento Integral dos Alimentos, um caminho de sustentabilidade em meio à crise. Para a gente entender um pouco, para a gente saber por que a gente está propondo esse projeto, por que a gente está realizando esse projeto, eu vou fazer uma pequena contextualização. Segundo pesquisas dos orçamentos familiares realizado pelo IBGE no ano de 2019, mais de 10 milhões de brasileiros passam fome, não têm acesso a refeições regulares nos últimos 5 anos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que essas pessoas, elas consomem uma refeição, mas elas não sabem quando vai ser a próxima refeição delas. Por outro lado, gente, nós tivemos uma safra recorde em 2019 e em 2020 nós fomos o terceiro país com maior produção de alimento do mundo. Nós produzimos mais de 260 milhões de toneladas de alimentos. Então, por que isso acontece? Por que em um país com uma safra recorde de produção de alimento, a gente tem tanta gente passando? Eu vou simplificar aqui, gente. São vários os fatores que influenciam isso. O primeiro deles é o acesso a esse alimento. Mas um fator que contribui muito para que esse acesso não aconteça é as perdas que acontecem ao longo do processo de produção e o desperdício. E muitas vezes, uma boa parte dessas perdas e desperdícios, elas acontecem no interior da nossa casa. Falando em desperdício, o Brasil, ele desperdiça por ano mais de 26 milhões de toneladas de alimento. É muita comida que vai para o lixo, gente. E isso eu estou falando de desperdício tradicional. Nós vamos abordar uma outra parte de perdas que acontecem no alimento aqui. Além desses fatores que já faziam parte da nossa realidade, com a pandemia, a renda do brasileiro ela foi consideravelmente afetada. Então, uma forma que a gente consegue fazer com que
o consumidor, apesar dessa perda de renda, ele consiga continuar tendo uma quantidade de alimento significativa em sua mesa, a sugestão que a gente traz dentro desse projeto de extensão é através do aproveitamento integral dos alimentos, ou o aproveitamento máximo desses alimentos. Por quê? Uma grande parte dos alimentos que chega até a nossa mesa, no momento do preparo, a gente descarta. No momento do preparo, a gente joga fora. Nossa, professora, mas a gente joga alimento bom fora? Bom, nós vamos trabalhar algumas mudanças quando eu falo do aproveitamento integral dos alimentos, eu estou falando de utilizar partes dos alimentos que normalmente a gente mandaria para o lixo, por uma questão cultural, por uma questão de não ter o conhecimento do aproveitamento dessas partes. Por exemplo, quando a gente vai no mercado e compra uma melancia e traz essa melancia para casa, normalmente, quando a gente pensa no consumo, a gente pensa no consumo só daquela parte vermelhinha, onde ficam as sementes, a parte da polpa ali, e o restante, aquela parte branca próxima à casca, no nosso conhecimento tradicional, aquilo ali iria para o lixo. Só que dá para a gente fazer uma infinidade de receitas com aquela parte branca. Por exemplo, a gente consegue fazer uma geleia, a gente consegue fazer ela picadinha, picar pequeno e fazer um refogadinho, tipo igual a gente faz. E assim como a gente teve que se reinventar profissionalmente para viver a pandemia, tivemos que reestruturar nossas condições de trabalho, reestruturar os nossos conceitos que a gente tinha pré-estabelecido de como que era a forma de ensino, no meu caso como professora. Nós também devemos aproveitar esse momento para reinventar a forma e a nossa relação com o momento de pandemia, para reinventar a forma que a gente consome os alimentos. E essa forma de consumo passando pela forma de preparo também. A gente, por exemplo, quando a gente olha, a gente vai numa feira, fazer feira e olha um maracujá, habitualmente a gente pensa no aproveitamento só da polpa do maracujá. E se a gente for contabilizar isso, a polpa do maracujá, ela representa no conjunto total menos de 30% do conteúdo de um maracujá. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou no mercado, compro um maracujá, chego em casa, abro esse maracujá e aproveito só a polpa, eu estou jogando fora, estou colocando no lixo 70% desse maracujá. E 70% que não é lixo, é 70% que tem potencial de aproveitamento. É mais uma parte que eu posso utilizar na incorporação de geleias, por exemplo. E aí, aquela parte branquinha dentro da casca do maracujá, ela pode ser utilizada para ajudar a dar espessura a diferentes tipos de geleia. Então, a gente tem que passar a olhar o maracujá e enxergar ali 100% de possibilidade de aproveitamento. E reinventar, já que habitualmente a gente consome só os 30%, que é a parte da polpa, que tem aquela sementinha e aquele caldo amarelo, a gente tem que reinventar uma forma de utilização dos outros 70%. E é essa a proposta do nosso projeto de extensão, que a gente reinvente a forma de consumo dos alimentos, mas dentro de um aproveitamento consciente desses alimentos. A gente faz o aproveitamento do alimento, além de evitar que boa parte desses alimentos vão para o lixo, a gente está incorporando na nossa alimentação diferentes grupos nutritivos que antes a gente não tinha. Muita gente descarta, joga fora alimento
por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento de preparo e falta de conhecimento até do fato de que aquela parte do alimento pode ser aproveitada. Muitas vezes, dentro do nosso conhecimento tradicional, a gente não tem acesso a esse conhecimento de que muitas partes dos alimentos poderiam ser consumidas. E muitas vezes a gente descarta simplesmente por não ter conhecimento. Então, gente, nessa primeira oficina nossa online, para a gente começar a aproveitar o nosso conhecimento tradicional e incorporar nele uma reconstrução da nossa visão do alimento, nós vamos produzir um bolo de banana utilizando toda a banana, utilizando a casca. A gente vai ter um bolo de banana com um alto valor nutritivo, com um alto teor de fibra e extremamente saboroso. É uma pena que a oficina vai ser online, vocês não vão ter a oportunidade de experimentar o bolo ao final da oficina. Por outro lado, eu espero que a oficina desperte a curiosidade de vocês e vocês testem essas receitas que a gente vai passar aqui ao longo das oficinas